Oi pessoal do Manual do Jardim, tudo bem com vocês? Eu sou a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou te ensinar como plantar e como cuidar de um pessegueiro. A planta vai precisar de no mínimo 100 horas de frio por ano, 100 horas de frio. Algumas variedades de pêssego podem precisar de 700 a 900 horas de frio por ano e essa temperatura tem que ser igual ou inferior a 7 graus centígrados. Então isso já dá uma boa dica de onde a gente pode plantar. Porque a região onde vai ser plantada vai influenciar no resultado ou não da colheita, tá? Então a região sul e ainda locais onde a altura seja elevada, acima de 900 metros acima do nível do mar, seria o ideal para plantar o teu pêssego. E esse frio é muito importante para um período chamado dormência, que é um período muito importante para o desenvolvimento da tua planta. Que interessante, né? O ciclo de vida do pessegueiro é dividido entre a fase vegetativa e a fase de dormência. E aí, nessa fase vegetativa, a planta vai precisar de uma alta amplitude de temperatura, tipo assim, ela vai precisar de uma temperatura mais quente durante o dia e mais fria durante a noite. E essas regiões ou lugares elevados, elas contemplam todas essa necessidade de temperatura. O solo para o pessegueiro é um solo profundo, bem drenado, bem rico em matéria orgânica. Adubos como o NPK 10-10-10 são super bem-vindos uma vez ao ano e se tu tiver o teu pêssego em vaso, como é o nosso caso, adube mensalmente. Ela é uma planta de alta necessidade hídrica, então regue sempre que o solo estiver seco, tá? E especialmente durante os períodos de floração e de frutificação. Também nos estágios iniciais também é importante, então logo que você fez o transplante, mantenha ela bem regada. O sol para o pessegueiro é um sol pleno de no mínimo 6 horas por dia. As pragas mais comuns para o pessegueiro são a cochonilha branca, tá? E já tem vídeo aqui no canal ensinando a como você lidar com elas de uma forma orgânica e bem simples, tá? Com ingredientes que você tem em casa, eu vou deixar aqui nos cards aqui embaixo na descrição também, tá? E também formigas e a mosca da fruta. O pessegueiro ele deve ser podado no final do inverno, antes de ele começar a florescer na primavera, tá? E o objetivo dessa poda é fazer com que os galhos se abram mais, a gente tenha uma copa mais aberta para aumentar a incidência de sol, aumentando frutificação, aumentando floração e frutificação. A muda do pessegueiro pode ser feita assim, com o caroço de um pêssego que você comprou. Escolha sempre uma fruta mais bonita, tá? Porque normalmente são as que germinam melhor e vão dar origem a plantas melhores, tá? Então você pode pegar esse caroço, você quebra ele abre ele com o auxílio de um martelo, enfim. Aí tu remove essa semente que tá dentro, tá? E aí você vai pegar um pote plástico, vai umedecer um papel toalha e botar no fundo. Distribui essas sementes assim por cima. Aí coloca outra folha de papel toalha por cima, umedece e coloca na geladeira de 5 a 10 dias para germinar. Mas tem que se lembrar de sempre manter isso úmido, tá? Lá na geladeira. Então de vez em quando vai lá, abre e dá mais um sprayzinho de água. Quando essas raízes chegarem assim a uns 2 centímetros, já pode transplantar então para um vaso com terra, mas sempre enterra a raiz, mas deixa a semente exposta, continua ali mantendo o solo úmido. Lembrando que dessa forma a planta vai demorar aí cerca de 2 anos para começar a produzir, tá? Outra forma de você adquirir uma muda do pessegueiro é através de uma muda de enxertia. E eu vou demonstrar aqui para vocês como é que a gente fez o preparo e a gente transplantou esse nosso pé de pessegueiro e a gente está cultivando ele em vaso, mas você pode usar o mesmo procedimento para plantar ele no chão. Bora então transplantar esses nossos pés de pêssego. Então, como eu falei para vocês, a gente tem 2 aqui, que é o pêssego branco, e aqui do meu ladinho tem um pêssego sensação, tá? E, embora a indicação seja plantar eles direto no chão, a gente ainda não tem um local definitivo para pôr eles. Mas a boa notícia é que dá para cultivar eles em vaso, contanto que o vaso de vocês aí tenha acima de 50 litros, tá? A gente não vai cultivar ele acima de 50 litros, a gente vai botar num vaso intermediário, porque a gente vai colocar ele no chão, só a gente ainda não sabe exatamente aonde plantar ele, tá? Então a gente vai fazer um vaso um pouco menor, mas o sistema que eu vou ensinar aqui para vocês é o mesmo, então dá para copiar aí na casa de vocês, tá? E para garantir o sucesso de uma plantinha plantada no vaso, vocês já sabem, a primeira etapa sempre é a camada de drenagem, né? Ela vai garantir o sucesso aí da plantinha, da plantação de vocês e a produção dela também. E essa camada de drenagem vai garantir com que os buracos do fundo do vaso consigam permanecer livres para que a água consiga escoar. E para isso a gente vai colocar no fundo dele, no fundo do vaso, argila expandida, cacos de telha, cacos de tijolos, ou hoje a gente vai usar brita, que é o que tinha por aqui. Então vamos fazer a primeira camada de drenagem colocando brita no fundo do vaso e por cima uma manta geotêxtil. Pode ser uma manta de bidim e pode também ser um tecido levinho aí que você tinha em casa que já não usava mais. Então vou mostrar para vocês como é que faz.
Segunda etapa crucial aqui para o sucesso da nossa plantação vai ser o preparo da terra, tá? E para isso a gente vai usar hoje 2 partes de terra vermelha, uma parte de substrato, comprado esses de floricultura, e a gente ainda vai adubar essa terra com NPK, e o NPK que a gente vai usar hoje é um 5-20-20, ou seja, ele tem menos nitrogênio, e para suplementar esse nitrogênio a gente vai usar esterco curtido de galinha. Então a gente vai ter bastante N, bastante P e bastante K, bastante nitrogênio, bastante fósforo e bastante potássio para nossa planta. E aí cada um desses vai ajudar em alguma coisa. O nitrogênio vai ajudar na folha, o fósforo vai ajudar no enraizamento e o potássio vai ajudar na frutificação, que é o que a gente precisa aqui para o nosso pessegueiro. Então eu vou demonstrar para vocês como é que a gente faz essa mistura e já vou colocar no vaso para a gente continuar o nosso transplante. Então, pessoal, eu já calculei aqui mais ou menos a altura do torrão para saber quanto de terra que eu tenho que colocar no fundo. Eu vou colocar agora a terra aqui no fundo, então vou usar meu próprio potinho para dar uma sentadinha nessa terra, tá? E aí vou colocar vou posicionar a minha planta bem no centro, como eu quero ela, e vou preencher ao redor dela de terra. Então, vamos lá? Feito o transplante, vamos efetuar agora a primeira rega. Então, lembrando de manter esse substrato bem úmido nos primeiros dias depois do transplante, tá? Que vai ser importante para ele enraizar bem. E após bem enraizado, a gente continua com as regras normais de rega que a gente acabou de passar para vocês. E esse pé que a gente plantou, ele tá aqui atrás de mim, ó. A gente já está começando a ter a primeira floração dele, ele está super bem, ele já se desenvolveu, a gente já teve folhas novas, a gente já está se aqui planejando como a gente vai fazer as podas agora, ao final do inverno. Então, tá indo bem, gente. Eu vou deixar umas imagens aproximadas para vocês verem, dentro de um vaso. Vou deixar aqui nos cards e na descrição também mais vídeos como esses, para você também poder aumentar aí o teu pomar na tua casa, e a gente se vê no próximo vídeo.